Saúdo os ouvintes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido-os para lermos 2 versículos da Palavra de Deus, 3 versículos, aliás, da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 8, versículos 34, 35 e 36, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Façamos uma oração. Maravilhoso Deus, bendito Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nestes microfones, mais uma vez, Senhor, para sermos úteis ao teu reino, sermos úteis, meu Deus, à tua obra. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos da tua palavra e abençoa os nossos ouvintes que estão ao alcance das ondas sonoras desta emissora e que eles possam, meu Senhor da glória, nesta manhã, serem edificados e tomarem uma posição ao lado de Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, o homem, desde o início da sua história, que ele luta por liberdade. Guerras foram travadas em prol da liberdade. Armas foram construídas buscando uma pseudo-liberdade. E tantas outras coisas que nós vemos no curso da história do homem em busca da liberdade. Mas o homem é escravo. O homem que não tem Jesus Cristo, não confessa Jesus como seu Salvador pessoal, ele pensa que desfruta de uma pseudo-liberdade, mas na verdade ele é escravo, tem sobre ele um senhor. E nesse texto nós vamos ver grandes verdades, pelo menos 3 verdades muito grandes. A primeira é que o pecado, ele é um terrível senhor. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo, no versículo 34, como eu li. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Antes de dizer ao meu ouvinte o que vem a ser pecado, portanto, para que você tome conhecimento de quem é este Senhor terrível, eu quero chamar a atenção da maneira que Jesus falava. Ele dizia em verdade e em verdade. Porque ele repetia 2 vezes a frase em verdade, em verdade. Simplesmente, meu irmão e meu amigo, porque Cristo, ele é a verdade e estava falando a verdade. Por isso que ele disse isso. Então o pecado, ele é um terrível senhor. E o que é pecado? Pecado, meu irmão e meu amigo, é tudo aquilo que a palavra de Deus condena. O que é um crime, para você entender? Um crime não é tudo aquilo que a lei proíbe. A lei proíbe da pessoa roubar. Se a pessoa for lá na casa do seu próximo e roubar, ele está cometendo um crime. A lei tem um artigo
o Código Penal tem um artigo, tem incisos para aquele tipo de ato que você está praticando. Da mesma maneira é o pecado. O pecado é tudo aquilo que o homem comete, que a Bíblia Sagrada, que se podemos chamar, o código, chamamos, é o código moral, de ética, que deve reger as atitudes do homem, porque ela saiu do coração de Deus, ela é a boca de Deus, proíbe. Deixa eu dar um exemplo. O homem compra uma dose de bebida alcoólica, por exemplo, não estou aqui condenando, estou ensinando, estou pregando, lhe esclarecendo. E ingere aquela bebida alcoólica. E nós que conhecemos a Bíblia, dizemos que aquilo é pecado. Por que aquilo é pecado? Porque em várias passagens da Bíblia, a Bíblia proíbe este ato. Por exemplo, a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, se eu não estou enganado, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode alimentar? Aí eu pergunto ao meu amigo, que é uma pessoa inteligente, que está me ouvindo, misturar uma bebida forte, ingerir isto é pão? Isto tem algum nutriente para o organismo? Isso vai nutrir a pessoa, fazer a pessoa ficar forte, as células fortalecidas? Não, é óbvio que não. Então aquilo não é pão. E se a Bíblia proíbe e eu estou fazendo, então eu estou pecando. Está entendendo, meu companheiro e meu amigo? Outro exemplo, a Bíblia diz, não vos chegueis a bebida forte para misturá-las. Ora, uísque, cachaça e tantas outras bebidas são bebidas fortes, mas o homem chega, mistura e ingere aquilo. Então, o pecado é tudo isso que a Bíblia proíbe. E quem comete essas coisas é escravo dessas coisas. Porque o pecado tem um poder de senhorio. Louvado seja o nome do Senhor. Quem diz, volta a repetir, é Jesus Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo número 8, versículo 34. E eu convido você que pode estar dizendo, não, mas isto é na Bíblia dos crentes. Não, vai aí, pega a sua Bíblia na sua estante, a sua Bíblia de edição católica, pegue ela e abra no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34, que você vai ver a mesma mensagem. Pode até estar escrito com palavras sinônimas diferentes, mas o conteúdo da mensagem é o mesmo. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então esta é a primeira grande verdade que a gente vê neste texto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O segundo é que o escravo não herda absolutamente nada. Está escrito aqui no versículo 35. Ora, o escravo não fica, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Meus irmãos, na época da escravatura aqui no Brasil, os escravos, eles não tinham direito a nem escolher com quem casariam, eles não tinham direito a ter posse dos seus filhos, que na hora que gerava um filho era para o senhor da casa grande, não era para eles, eles não tinham direito a absolutamente nada. Eles comiam do resto que os seus senhores da casa grande davam. A feijoada, por exemplo, originou-se nas senzalas. Era o resto dos porcos, feijão preto que o dono da casa grande dificilmente comia, passava para os pobres. Hoje, feijoada faz parte de uma culinária nobre, mas sua origem foi na senzala. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o escravo não tem poder sobre nada. E é assim a pessoa que comete pecado. A pessoa que comete pecado é desta maneira. Muitas vezes o seu subconsciente rejeita aquilo que ele ou ela está fazendo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está adulterando com a mulher do próximo, que a Bíblia proíbe
cabalmente, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não mentirás. Então, todas estas coisas que a Bíblia proíbe cabalmente, ferreamente, e o homem comete, é pecado. Ele está desobedecendo a palavra de Deus. É como o homem que vai, o Código Penal diz, não roube, não mate, não defraude, não furte. E ele faz aquelas coisas. E é enquadrado pelo Código Penal por ter feito aquelas coisas. Da mesma maneira, o pecador, aleluia, que comete esses pecados, ele é enquadrado, diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por aquilo que ele está cometendo, que vai do encontro, desobedece, desrespeita a palavra de Deus. Mas a terceira verdade é uma grande esperança e é uma grande notícia. É que mesmo o pecado sendo um terrível senhor, mesmo o homem sem Jesus sendo um escravo do pecado, há um libertador, e este libertador está no versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, meu irmão, é dia de boas novas, porque mesmo sabendo que existe um Senhor, mas nós temos força e poder para dominar sobre ele. Quando Caim matou o seu irmão Abel, que Deus o arguiu acerca do ato que ele tinha cometido, Deus disse a Caim: o pecado jazerá à tua porta, mas sobre ele tu dominarás. Ou seja, o pecado é uma realidade. O pecado entrou na história do homem e da humanidade, do homem, da mulher e da humanidade, consequentemente, através do ato de desobediência de Adão e Eva. Todo pecado é um ato de desobediência à palavra de Deus. E nossos pais, a raiz, o tronco da raça humana, porque deles dois veio toda a raça humana, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, desobedeceram a ordenança de Deus de se abster de determinado fruto de uma árvore que existia no jardim. E eles pecando, o pecado passou a todos os seres humanos. É o pecado que nós, os teólogos, chamamos hereditário, congênito. Passa de pai para filho, porque todo ser humano foi gerado em pecado. Eis o que diz o salmista Davi no seu salmo: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque há essa passagem. Por isso que havia necessidade de um grande libertador. E este libertador é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele nasceu de mulher, é verdade, mas ele não nasceu pela intervenção do homem. A Bíblia nos mostra claramente que o nascimento, a concepção, de Jesus, o nascimento foi normal, mas a concepção de Jesus foi algo sobrenatural. Desceu sobre a Virgem Maria a virtude do Espírito Santo e a cobriu, e no seu ventre um óvulo foi fecundado, e daquela fecundação nasceu de forma normal, 9 meses depois, o nosso bendito e maravilhoso Salvador, para ser o grande libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus tivesse nascido sido gerado de forma normal, pelo intercurso da ação do homem, ele seria pecador igual eu sou, igual você é, igual todos os meus ouvintes são. Mas para ter, aleluia, o poder, aleluia, de nos libertar desse escravo terrível, desse escravo tremendo, desse escravo que nos oprime. Paulo tinha esta visão quando ele disse: miserável homem que eu sou. Olha o que disse o apóstolo São Paulo: miserável homem que eu sou. O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E é esta
a situação de um homem e de uma mulher que não tem Jesus Cristo como seu grande libertador. O pecado nos acorrenta, mas na cruz do Calvário, para finalizar, Cristo quebrou essas correntes. A principal corrente que Cristo quebrou foi exatamente o pecado. Era um elo que nos prendia, que nós não podíamos resistir. Nós estávamos manietados, louvado seja o nome do Senhor. Mas Cristo, na cruz do Calvário, ele sem pecado, quebrou, aleluia, esta grande corrente. A segunda foi a separação, porque o pecado, a Bíblia diz que Deus ama ao pecador. Olha o que eu estou dizendo, não confunda. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador, mas o pecado que o pecador pratica, Deus abomina. Agora, a prova que Deus ama o pecador é que ele enviou Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o pecador, mas o pecado que está em mim, pecador, fazia separação entre eu e este Deus tão maravilhoso, mas Jesus quebrou esta corrente. A terceira corrente que Jesus quebrou foi a da superstição. O homem sem Deus, escravo do pecado, ele é por natureza supersticioso. Ele tem medo de sexta-feira 13. Ele tem medo de gato preto. Ele pratica bruxaria, macumbaria, estas coisas, porque ele é supersticioso. Jesus quebrou esta corrente. A quarta corrente que Jesus quebrou foi a da opressão. O homem do pecado é oprimido. Daí, meus irmãos, à medida que vai se multiplicando a iniquidade, como a Bíblia diz, e se multiplicará a iniquidade. Há tantas pessoas oprimidas, tantas pessoas precisando de profissionais, como psicólogos, psiquiatras, para se tratar, porque são pessoas oprimidas por este senhor terrível que é o pecado. Jesus quebrou também a quinta corrente, a da inimizade. Era o homem, por causa do seu pecado, tornou-se inimigo de Deus. Não era Deus, aleluia, que queria ser inimigo do homem, não. A prova é que Deus veio do encontro ao homem na pessoa de Jesus para o salvá-lo. Era o homem que se tornou inimigo por causa da sua atitude pecaminosa, mas Jesus quebrou esta inimizade. A sexta corrente era da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. O homem sem Jesus é condenado. Aleluia. Está escrito na Bíblia: quem crê não será condenado. Então, quem não crê, obviamente, é o contrário. A frase é o contrário. Está condenado. Quem não crê que Cristo é o unigênito Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. Aí você pode dizer, mas eu creio? Sim, eu acredito que você crê. Mas eu já preguei nesta mesma emissora as maneiras de se crer em Cristo. E quem disse isso foi o próprio Cristo, não sou eu. Cristo diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Há um modelo, há uma maneira de se crer em Cristo. Não é crer em Cristo como se crê em Pedro Alves Cabral, como se crê em Cristóvão Colombo, como se crê em Dom Pedro I, em Princesa Isabel, pessoas que fizeram grandes feitos. Não, senhor. É crer em Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 29, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um modelo
aleluia, de se aproximar de Deus, de se achegar a Deus, oh, aleluia, não é de qualquer maneira. E por último, a última corrente que Cristo, grande libertador, quebrou, foi a da morte. Aleluia, está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário da morte é o pecado. É o pecado que mantém a morte. A morte entrou na história do homem por causa do pecado. Deus fez o homem para viver eternamente. Deus não tinha projeto, aleluia. Claro que na sua presciência ele sabia de a morte fazer parte da sua criação, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, e Deus avisou, disse, no dia que comerem deste fruto, certamente morrerás. Mas Adão e Eva não deu a devida atenção. As pessoas, o ser humano, desde os primórdios da sua criação, que ele brinca com o pecado, o homem brinca com o pecado, o homem acha bonito brincar com o pecado, parece, e quanto mais proibido, quanto mais é difícil, mas o homem quer. O homem tem às vezes uma belíssima mulher em casa, mas busca do vizinho, busca do próximo. Ele gosta de brincar com o pecado, ele gosta de viver perigosamente e não sabe que pode partir para a eternidade a qualquer momento, aleluia, sem paz, sem vida e sem salvação. Deus lhe abençoe. Aí você pode, então, se questionar e me perguntar, o que eu preciso fazer? Ora, é muito fácil, é aceitar Cristo, este grande libertador. Aceite Jesus, faça uma oração neste momento, confesse o seu pecado a Jesus, reconheça que você é escravo, reconheça que você é servo do pecado e que quer mudar de Senhor, quer tomar um jugo suave, como Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! As pessoas que não creem em Jesus Cristo, muitas vezes criticam os crentes, é porque ofertam para uma igreja, dizimam para determinada igreja, aí eles são escravos, vão na mesa do bar, deixam metade do salário, vão no motel, deixa metade do salário, vão no prostíbulo, deixa metade do salário e acham que estão vivendo, acham que estão aproveitando a vida, porque esse senhor maqueia, esse senhor chamado escravo, esse chamado pecado, ele faz uma maquiagem daquilo que é amargo, aleluia, para que pareça doce aos meus olhos, mas está escrito no livro do profeta Isaías, ai do que o amargo faz doce, e do doce amargo, do que chama a treva de luz e a luz de treva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, principalmente você, rádio ouvinte, que está com o seu radinho aí ligado, no seu táxi, no seu ônibus, na sua oficina, aleluia, constitua Jesus como seu Salvador, liberte-se deste escravo chamado desse senhor, chamado pecado. Que Deus te abençoe, é o meu desejo em nome do Senhor